gente segue por aqui falando de economia agora com a Débora Oliveira. Débora volta aqui então para comentar esse assunto, né, Débora? Porque a maioria do mercado financeiro acredita que o governo vai aumentar sim a meta fiscal. É o que revela, inclusive, uma pesquisa da Genial Quest. E o que gerou essa percepção? Renata já trazia aí alguns pontos e agora? Foi divulgada agora há pouco, né? Mais cedo. Inclusive, mudou também um pouco a avaliação do próprio ministro Fernando Haddad. Essa pesquisa Genial Quest foi divulgada, ela consultou especificamente o mercado financeiro. Agentes de mercado, tanto gestores como economistas, analistas do mercado financeiro. Foi rodada essa pesquisa entre os dias 16 e 21. E vamos lá entender o que muda a partir de agora, pelo menos, primeiro na visão também do próprio ministro Fernando Haddad, na visão do mercado, o que muda na avaliação do Fernando Haddad, como também o que o mercado está esperando dessa meta para o ano que vem. Vamos aqui para o telão para a gente dar uma olhada. Eu separei esses dois recortes aqui da pesquisa Genial Quests. Vamos lá. A gente tem aqui agora o que o mercado está esperando. A Renata já trouxe uma ótima explicação sobre como funciona bem essa questão da meta. Manter a meta do déficit zero, né, nulo, ou seja, cerca aqui de 20% dos que foram pesquisados acreditam nisso. Dos que acreditam que a meta passa a ser a 0,25% de déficit do PIB, ou seja, 7%. 0,5% do PIB, grande maioria é que acredita, quase metade dos que foram pesquisados, acreditam que a gente deve ficar com um déficit de 0,5% do PIB. 0,75% do PIB, 18%, 1% do PIB ou mais, 6%. Ou seja, já está entrando na conta do mercado financeiro, dos economistas, dos analistas, especialistas do mercado, que a gente deve ficar com um déficit de 0,50% do PIB. E aí, olhando para a próxima tela, a gente vai entender como que está agora a avaliação do nosso ministro Fernando Haddad diante do mercado financeiro. Por que muda essa avaliação agora diante do que a gente já vinha vendo, né, lá atrás? Olha só, em julho a gente tinha 65% do mercado olhando como positiva a atuação do ministro Fernando Haddad. Isso caiu em setembro para 46%, foi quando começou essa discussão sobre questão de meta. E aí a gente vem agora para 43%, vem diminuindo essa avaliação positiva do ministro Fernando Haddad. Em contrapartida, a gente também vai aumentando a avaliação negativa. Foi de 11% para 23% e agora está em 24%. Essa avaliação negativa, assim também como aumento aqueles que estão, né, na avaliação regular do ministro Fernando Haddad. E essa mudança de percepção do mercado, da atuação do ministro Fernando Haddad, vem justamente em relação ao déficit zero. Eu lembro que em alguns momentos tiveram algumas falas ali do ministro, já que colocaram em dúvida essa questão do déficit zero. Houve uma fala também do próprio presidente Lula, que colocou em questionamento, ele mesmo que chegou a grifar, olha, não vamos cumprir a meta. Haddad ficou ali, né, se contorcendo, não conseguindo novamente cravar essa questão da meta. Houve uma reunião, eles chegaram ali aparentemente no consenso e aí volta-se a falar em perseguir esse equilíbrio fiscal e essa decisão ficando, né, até o ano que vem, como a Renata estava muito bem explicando aqui pra gente. Então essa é a pesquisa que a gente tem agora, o mercado já começando a precificar um déficit de 0,50%, agora se muda, se vai para quase 1% de déficit, aí começa a ficar feio o cenário aí, a visão do governo para o mercado, viu, Ju? Débora, vou chamar um outro assunto aqui pra gente. Eleições na Argentina, foi um fim de semana prolongado por lá. Terça-feira foi o primeiro dia, então, de mercados abertos. E a Débora vai nos explicar qual foi a reação inicial dos investidores com a eleição, então, de Javier Milei. Pois é, disparada euforia no mercado financeiro argentino. Eu tô até de olho aqui, inclusive, na abertura do pregão por lá, que já abriu, daqui a pouquinho a gente tem as informações. Ontem a gente viu uma disparada de mais de 20%, você vai acompanhar aí na sua tela quanto que ficou a alta da Bolsa, do principal índice por lá. A gente teve uma alta aí, ó, 22,84% do S&P Merval, que é um dos principais índices lá da Bolsa Argentina. E por que isso? Foi muito puxado, principalmente pela ação daquela petrolífera que o Milei já falou que quer privatizar, né, a empresa que ele já vem desde o período da campanha dizendo que quer privatizar essa companhia e tudo mais. Ontem teve as ADRs dela, que são negociadas, as ações que são negociadas nos Estados Unidos, subindo mais de 40%. Então, no final das contas, a gente tem um mercado por lá que está precificando o quê? Olha, paramos, encerramos aquele período do peronismo, todo aquele cenário político que a gente tinha aqui na Argentina, temos uma mudança.
Essa mudança trouxe essa euforia para o mercado, com praticamente todas as ações ficando em alta, altas de 40%, de 30%, ou seja, só uma ação ali que ficou no negativo, que está mais ligada à tecnologia. E aí a Bolsa, no geral, subiu mais de 20%. Agora, o câmbio teve uma grande desvalorização do peso argentino. A gente teve no câmbio Blue $1 chegando a valer mais de 1.000 pesos. Não é uma novidade essa marca de passar dos 1.000 pesos no câmbio Blue, porque em outubro a gente já tinha visto isso acontecer quando começaram as pesquisas, o Milei aparecendo ali na frente, a desvalorização do peso e a valorização do dólar. É uma das propostas do Milei, inclusive, fazer a dolarização, né, da economia argentina, como a gente muito bem sabe. Então, a gente teve o câmbio, o peso desvalorizando bastante e a Bolsa dando uma boa disparada. Vamos ver como é que fica o mercado depois desse dia, porque a gente também tem um ajuste, Ju. Tivemos o feriado na segunda-feira, muita coisa ficou para ontem. Vamos ver se a gente vai seguir nessa mesma toada, porque eu lembro, quando se fala em privatização aqui no Brasil, a gente também tem uma festividade ali do mercado. Lá na Argentina não está sendo muito diferente do que a gente já viu acontecer aqui no Brasil. E a gente conta com as suas observações, claro. Obrigada. Estaremos aqui.